A paz do Senhor, amados. Podem sentar. Posso colocar em seu lugar, adorando o Senhor, que Ele está presente. A glória de Deus. Bom estarmos na presença do Senhor. Quando nós nos dirigimos à casa do Pai, o salmista sempre fala assim que quer estar na casa do Senhor todos os dias. Estar na casa do Senhor todos os dias com a presença do Espírito Santo para nos trazer o gozo, paz, a alegria e o renovo para vencermos as dificuldades da vida. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Louvado seja Deus. Amém, amados? Versículo 17. Vamos encontrar aí? Que diz a palavra do Senhor: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos fazer a oração. Fala com Deus agora naquilo que você precisa. Se você vier adorar, abre o seu coração, glorifica Ele, exalta Ele na sua oração, porque é isso que Ele nos chamou, para o adorar e glorificar. Espírito Santo, eis-me aqui. Desde já quero pedir perdão, como já tenho pedido, se caso tenho entristecido e tenho falhado diante do Senhor e tenho cometido algo que desagradou a Ti, que me isenta da Tua presença, que o Senhor me perdoa. E que o Espírito Santo, que desde o início é o dominador, é a direção, é o poder, é o amor de Deus em nossas vidas, possa estar agora direcionando a palavra segundo a necessidade de cada um e alcançando, ó Pai, os corações daquele que ainda não tenho conhecido a Ti. Ah, Papai querido, vem estar conosco, trazendo a paz, trazendo saúde, trazendo graça, força para aqueles que estão sem ânimo, estão sem paz, estão sem esperança. Porque segundo a Tua palavra, Senhor, o Senhor é a nossa força, é a nossa esperança, é a nossa alegria. E assim, ó Espírito Santo, vai sondando como já tem sondado a cada coração e fala segundo a necessidade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Nessa leitura que nós fizemos aqui, nós vamos ter uma visão daquilo que Deus colocou a humanidade no princípio ausente da Tua presença. Sabemos que por causa do pecado que cometeu Adão lá no Jardim do Éden, ele foi tirado da presença de Deus e colocado para fora do jardim para viver fora da presença do Pai. E assim toda a humanidade, ao desenvolver, também foi colocada afastada de Deus. E é nesse ponto que eu quero chegar a palavra para cada um daqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanham, eu sei que está aqui, que independente da vida de cada um de nós, se crer ou não antes de conhecer Jesus, toda a humanidade ela está levado ao corredor da morte. Ele está no corredor da morte. Todo homem, quando nasce, já nasce no corredor da morte. Por quê, irmão? Porque segundo a palavra do Senhor, o homem, por ter pecado diante de Deus,
Adão por ter pecado, e o pecado foi para toda a criação, todos os homens que nascessem, já nascendo sabendo que ele já está no corredor da morte, aguardando o juízo final, que é a sentença de morte. Mas como o amor de Deus é grande para com a sua obra, ele tem a solução para todo aquele que assim confia. Antes de Cristo, nós tínhamos a liberdade de buscar a Deus, na esperança que Deus nos ouvisse. E por essa razão nós encontramos, antes de conhecer a Cristo, pessoas escravizadas por vícios, por demônio, por enfermidade. Por quê? Porque na verdade ele está só. Toda a humanidade, quando ele nasce, ele está na sua pessoa, sem Deus. Quando ele nasce, chega a uma certa idade, para nós aqui, segundo os estudiosos, uma criança a partir dos 7 anos ela já responsabiliza pelos seus atos, já tem pecado. Então, no caso, até os 7 anos, se caso Deus escolher, ele está salvo. Mas depois dos 7 anos, conhecendo a verdade, o que é a direita e a esquerda, já responde pelos seus atos. E nós vemos isso aqui que eu estou falando nas passagens de Bíblia, que Jesus confirma que todos antes da vinda de Cristo, antes de conhecer a Cristo como seu Senhor, estão mortos perante Deus. Aonde que nós podemos ver? Quando Jesus veio e começou a pregar, ele já começou a mostrar que o homem, ele precisava conhecer a sua situação pessoal, espiritual com Deus. Quando ele veio, ele começou a ensinar o quê? Primeiro, o amor ao próximo. Aí devemos no capítulo 7, ele demonstra o amor de Deus, que quando a pessoa estando na dificuldade, mesmo que ele não conhecendo a Cristo como Salvador, mas pela bondade de Deus, ele busca a Deus, ele bate, a Deus abre a porta. O que está falando aqui? Essa passagem de Mateus 7 e 6, que é o assunto onde Jesus começou a falar sobre a solicitude da vida, é para Israel. Ele mostra que Israel era o povo de Deus, Jesus veio, então Jesus começou a ensinar para que o inimigo pudesse assim afastar-se dele. Tanto que no livro de Mateus capítulo 8, em versículo 21 e 22, Mateus 8, versículo 21 e 22, nós vamos encontrar Jesus falando a um dos discípulos. Um dos discípulos chega a Jesus e diz: Senhor, permita-me que eu primeiro sepulte meu pai. Quer dizer, para depois seguir. Jesus, porém, respondendo, disse: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, no caso, é onde eu estou falando que toda a humanidade, aos olhos de Deus, está morto na presença de Deus. Em João 3:23, ali, aos Romanos 3:23, vai de Paulo falando ali para os romanos que todos estão destituídos da glória de Deus. Destituído quer dizer, estão expulsos, estão excluídos, não têm liberdade mais de falar com Deus, enquanto não reconhecer a Cristo. É aonde nós entendemos o porquê o homem sofre pelas enfermidades, pelos vícios, pela aflição do dia a dia na sua vida, as enfermidades, a depressão, as angústias. Por quê? Porque o homem, por ser obra de Deus, e quando por ele não estar diante de Deus, segundo a palavra, tem um espírito sobre a vida dele. E esse espírito não é um espírito de bondade, de amor, de segurança, de proteção. É um espírito que o escraviza no pecado, é que domina na vida dele.
É onde Jesus começou a ensinar a palavra de como agradar a Deus, e como chegar-se a Deus, ou como deixar as coisas, as ganâncias. No capítulo 6, seguir falar sobre a solicitude da vida, os cuidados da vida. Jesus começou a mostrar para eles que, por que Jesus começou a mostrar para ele? Porque Satanás influencia as vidas a buscar coisas materiais ou divisões, assim trazendo para eles a angústia, o desespero, a aflição, a ansiedade de ter algo. Para quê? Para enganar, para tirar a visão da pessoa daquele que é o Senhor. Porque enquanto o inimigo estiver usando a pessoa para buscar algo material, ou fazer divisões, ou comentários que desagrada, esse está fora da presença de Deus, está escravizado, como também, não só está escravizado, como também está levando a outros se afastar de Deus. No capítulo 7 também demonstra sobre o prejulgamento. Naquele tempo, as pessoas, no passado, que aqui fala principalmente Israel, no capítulo, no livro de Mateus, fala primeiramente o povo de Israel, que é a nação de Deus. Ele mostra que ali o povo tinha seus costumes, suas regras de vida, e eles prejulgavam aqueles que praticavam algo que não estava conforme aquilo que eles entendiam que é a obra de Deus. Quem era que fazia isso aí? Com ele, usava eles para fazer? O demônio. O demônio fazia isso com ele. Nós vemos que a Bíblia fala, Jesus explicando sobre Salomão e a rainha de Sabá, e ela fala sobre um demônio que a pessoa, quando conhece a verdade, ela ouve a palavra, é uma palavra que foi dada para os judeus, que traz hoje para a nossa vida, que quando o valente aparece para entrar na sua casa, o inimigo sai fora. O que quer dizer isso aí? Deixa eu ver o versículo. Tá, isso aqui para nós ler bem claro, rapidinho aqui. Mateus 6,19. Nós vamos ver uns versículos dentro na palavra de Deus que nós vamos estar buscando isso aqui para meditar. Aqui fala sobre não julguei para que não seja julgado, que é o caso que Jesus chamando a atenção daqueles que viviam como os escribas, que assim os autores da lei, julgavam as pessoas pelos seus atos, dizendo que ele não estava certo, mesmo assim declarando que estava errado, mas na verdade o amor de Deus, ele ensinava que através do amor eu não poderia mais julgar aquele que estaria errado. E como está falando sobre do 8:42 a seguir, que fala sobre do homem valente chegando a tomar casa, e tomando ele, o Senhor chegando ali, reconhecendo que o seu Senhor é mais forte do que ele sai da casa e o Senhor da casa entra. Quem? Deus, Jesus entrou em Israel. Antes de Jesus chegar em Israel, quem dominava lá era Satanás. E a Bíblia fala que o valente chegando foi lá, tomou conta da casa. Mas aqueles demônios saindo e foi andar por aí, voltando, passando em frente dessa casa, perceberam que aquela casa estava adornada. Isso aqui foi para Israel, mas vale para as nossas vidas hoje como servindo a Deus. O que acontece com uma pessoa que conhece a Deus, conheceu o Senhor, a autoridade e o poder de Deus, depois negou a parte de Deus na sua vida e deixou de lado. E o que acontece quando se afasta de Deus? Israel, quando Cristo chegou, o demônio, o Satanás dominava ali. Quando ele viu que o Senhor estava chegando, ele saiu. Jesus chegou e começou a ensinar a palavra da salvação. Mas quando o povo
observando que Jesus, como Jesus ensinava, eles negaram a Cristo. E assim, quando negaram a Cristo, que se crucificaram Jesus, Satanás voltou para expor, para, como se diz, apoderar daquela nação e começar o sofrimento de novo. O homem, quando nasceu, não conhecia Deus, viveu no pecado, praticando seus atos no erro. O inimigo castigava nas doenças, nas enfermidades, nos maus pensamentos, nos seus pecados, excluído da presença de Deus. As enfermidades tomavam sobre as suas vidas. No meu caso, como homem que andava fora da presença de Deus, dominado pelo vício, do jogo, do cigarro, e pensamentos que só Deus sabe que nós fazia quando estava longe do Senhor. Nesse caso, quando conhecemos a Cristo, ouvimos a palavra do Senhor, o Espírito Santo toca, despertou interesse pela vida do Senhor. Ali encontramos o momento de que o Espírito Santo tocou, eu dei ouvido àquele demônio que estava operando sobre a minha vida, e então eu resistindo ele vai embora. E o Espírito Santo prevalece a minha vida. A todo aquele que ouve a palavra do Senhor, que dá crédito, o Senhor então dá vitória. Aí vem aquele ponto no qual muitos homens, mulheres depressivas, angustiados, desistindo da vida. Por quê? Por falta de Deus, por falta de conhecer a verdade, por falta de alcançar, vamos dizer assim, o conhecimento da vida eterna. E assim o inimigo se escraviza. Tem aquele que ainda fala, não, mas Deus está comigo. Amados, Satanás, ele conhece a pessoa que crê em Deus. Uma pessoa que acredita em Deus e não tem Jesus como Salvador, ele resiste o erro, mas não toma a decisão de servir ao Senhor. O inimigo tem essa pessoa como fraco. Sabia? Se ele manifestar nela, mas pela fé que ela acredita que Deus é misericordioso, o inimigo não prevalece, porque ele sabe que a pessoa acredita em Deus, e Deus, por ser misericordioso, protege ela, mas não que ela é salva. Porque que tem muitos que sofrem, não morre, não chega a morrer, mas sofre, o inimigo judia dela, e ela prevalece firme, doente, sofrendo. Por quê? Porque ele acredita que Deus está com ele. Essa pessoa, para o inimigo, é uma pessoa fraca. Está entendendo a situação? Se você confia em Deus, para o inimigo é fraco. Por quê? Porque ele não tem poder de trabalhar, de fazer o que ele quer na sua vida. Ele é fraco por quê? Porque você acredita num Deus que você não está vendo. Mas essa fé que você acredita, que a pessoa acredita que Deus está com ela, não é o bastante para a salvação, para a libertação. Por quê? Porque não tem a autoridade da palavra de Deus na vida, no seu coração, na sua alma, não alcançou isso. Quando o homem dá ouvido à palavra de Deus, ele vem para a igreja, nunca aceitou Jesus, nunca assumiu um compromisso de verdade, ele vem, está aqui, ouve a palavra, está ouvindo, prevalece ouvindo, mas não toma decisão. O inimigo, ele só não tem o poder de agir, porque Deus está guardando, esperando a posição da pessoa para assim o abençoar. Mas ele prevalece ainda fora da presença de Deus. Mas por causa da fé que despertou nele, e ele está vindo na casa de Deus, o inimigo então fica de lado, porque agora a palavra está no coração, mas não tem o poder de salvação. Ele pode frequentar, mas não é liberto, não é curado ou assim contado como filho. Por isso que a humanidade sofre. Por isso que as pessoas é dominada por vício, pelas enfermidades,
pelos anseios da vida, pelo pecado que muitas vezes ainda continua batendo na porta, e ele cede. Por causa disso, ele se encontra ainda sendo castigado ou judiado. Existe sim aqueles irmãos dentro da igreja que é batizado, é salvo em Cristo, tem uma vida de testemunho, tem exemplo de servo de Deus e passa por dificuldades, sim. Mas aí é uma outra regra de Deus que só Ele pode explicar, que se você ler o livro de Jó, você vai entender um pouquinho por que é. É para provar alguém a quem a pessoa confia. Quem é o Deus dela. Muitas vezes você está passando por situações difíceis. Você busca Deus e não consegue obter a resposta, nem a cura, nem a solução do problema. Mas, pela tua palavra de confiança, de credibilidade a Deus, você continua de pé e declarando que você é vencedor, que você vai vencer, que você vai alcançar a vitória. Por quê? Porque Deus está te provando e te dando força para você dar exemplo de fé para aqueles que te vê glorificar o nome do Senhor. É diferente daqueles que não têm Cristo como Salvador. Se você está passando por uma batalha e uma luta que está te, vamos dizer assim, você está vendo que não tem força, mas sabe que Deus pode te dar a vitória e você continua nessa esperança, Deus está capacitando para uma posição mais elevada na fé e na presença dele. Porque ninguém é provado sem que não haja também um traje de Deus na sua vida, na vida daquele que confia no Senhor. Agora, para que aquele que ainda não aceitou Jesus possa contar a vitória e ser liberto mesmo, para dizer que o Satanás não tem mais poder, aí é diferente. Aí ele precisa aceitar Jesus, decidir o que ele vai, o caminho que ele quer tomar, para que alcance verdadeiramente a salvação e a vitória em todos os sentidos. Nós podemos ver isso dentro da palavra de Deus. Quando nós olhamos para Deus dentro da palavra, nós encontramos resposta para as minhas dúvidas, para as minhas incertezas. Só basta você buscar na palavra que você vai encontrar. O homem, enquanto ele não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, ele está morto perante Deus. Ele está morto, já está condenado à morte, ele está no corredor esperando só a sentença chegar para si ser levado ao matador, como diz a linguagem do condenado. Quem conhece quem já assistiu filme de pessoas no corredor da morte, a pessoa fica ali naquela cela aguardando a hora, faz exercício, faz mil e umas interagimento para que ele não fique, vamos dizer assim, perturbado ou ansioso pela situação que passa. Assim também Satanás faz na vida daquele que não tem Cristo. O homem está aí. Todo aquele que não tem Cristo como Senhor, ele está no corredor da morte, esperando a sentença ser dada. E Satanás ilude ele, trazendo diversões, ou pensamento, uma esperança falsa, para que ele não tome uma decisão drástica da parte do inimigo, aceitando a Jesus e deixando Satanás de lado. Então, como Satanás sabe que no momento que você entender, no momento que a pessoa entender que quando ele tiver Cristo, ele está livre de tudo quanto não presta sobre a terra, ele continua dando ouvido ao que Satanás coloca aos seus ouvidos. Mas quando ele dá ouvido à palavra e o Espírito Santo toca, e ele vai estar fazendo aquilo que o Senhor veio fazer, quando ele clamou dizendo: vinde a mim todos sois cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que está
a ponto de não suportar mais, da incerteza, da insegurança, do desespero na vida, que não tem mais esperança de nada, não sabe mais o que vai acontecer. Deus fala, ó, a solução, se você quiser, eis-me aqui. Quando Jesus colocou em João capítulo 6, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, todo aquele que quiser sair do momento desse que está passando, do sofrimento, da angústia, das depressões, das enfermidades, dos vícios, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a saúde, a vida, a paz, a abundância. É tomar uma decisão para se libertar. O homem, eu fico vendo, nós muitas vezes estamos em casa enfermos, muitas vezes não tem coragem de vir para a igreja buscar a Deus. Mas se sair para ir no hospital, passar no médico para tomar um remédio, vai. Não é assim? Se eu estiver doente, não, eu vou lá no médico, lá que eu vou passar um remedinho para aliviar. Mas se buscar a Deus, essa enfermidade acaba. Mas é melhor ir lá no médico, né? Quando eu tomo um remédio, acabou, não preciso mexer com o meu psicológico. Mas a solução é Jesus. Como que nós podemos ver isso? Porque aqui nesse versículo 17 e 18 de 3 de João, o que João está falando que Jesus veio fazer? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para salvar. Quer dizer, todos estavam no caminho da morte. Não, Jesus não veio trazer a morte, veio trazer a vida. Olha, vocês estão numa situação difícil. Vocês querem se libertar? Estou aqui para te defender. Aí que nós agora vamos entrar no versículo 18. Mas aquele que não der ouvido, aquele que não aceitar, já fica pesado. É aonde continua agora a sentença de Deus. Para aqueles que acreditam e buscam o Senhor e vai em busca do Senhor, Ele veio para salvar, não para condenar. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O mundo é as pessoas, não é o mundo físico, essa matéria que tem aí. Sou eu, você, nós, cada um de nós, representando a cada pessoa. O mundo, as coisas materiais, o mundo, que a Bíblia fala, jaz do maligno, só ele não tem poder de fazer o que ele quer. Porque enquanto Deus não falar, ó, acabou tudo, tirei o que é meu, que seja seu, aí o negócio muda. Aí Satanás vai virar casaca de todo lado. Agora, enquanto Deus permitir que a igreja esteja aqui, que nós estejamos aqui, o inimigo não tem poder de fazer mais nada daquilo que já está fazendo naquele que não está com Cristo. Mas para aquele que está com Cristo é paz espiritual, tranquilidade, saúde, paz até aonde você estiver com Deus. Ah, mas por que eu passo tanta aflição? Porque falta esperança, confiança no Senhor. Porque não adianta você se desesperar por uma coisa que você não tem como resolver se não for Deus. Eu não adianto brigar por algo que eu não tenho condições de alcançar se Deus não me der. Então eu tenho o quê? Ah, eu preciso de certa coisa. Mas Senhor sabe, eu não posso, eu não tenho condições de alcançar isso. Então fique em paz, Deus vai preparar. Fica no seu lugar, espera Deus agir. Porque Deus faz. Porque aquilo que Deus tem para a sua vida, independente de acontecer, vai chegar até você. Basta você confiar. Se você colocar
tua vida nas mãos de Deus, o teu pensamento, o teu coração, nada vai acontecer fora da vontade de Deus, porque Deus é que prevalece na vida que ele confia nele. Nós vamos entender isso aí nesse versículo, que aquele que confia nele vai estar lá no versículo de 8, no capítulo 8, versículo 32 de João. O que diz? Conhecereis a verdade vos... Jesus veio, apresentou-se àquele que está no corredor da morte, falou: olha, eis-me aqui, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim não morrerá. Aí já muda para aqueles que estão ali longe da presença de Deus, aqueles que estão ali mesmo sem, vamos dizer assim, sem condições de agradar a Deus, prejulgados ali, colocado à espera do julgamento. O advogado enviado de Deus vem e fala: ó, aquele que quer ser salvo, segue, né? Aí muda a situação. Se tem aqui 20 pessoas que vai num caminho para o matador, se aparecer alguém que vai falar: olha, você está indo para a morte, você vem, sai daí, me acompanha que eu vou tirar daqui, quem é que não vai atrás? Mas para nós, olhando com os olhos da fé, que não estamos vendo nada, é difícil a muitos acreditar, se o Espírito Santo não tocar no seu coração e revelar quem é Jesus. E o inimigo, ele quer, é isso que o inimigo quer, que as almas fiquem acreditando que está tudo bem e que Deus está com ele e ele vai vencer. Sem Cristo é enganado. O inimigo levanta questões, pensamentos contrários, murmurações, se a pessoa não vigiar, para que se prejudique a si mesmo e ele não tenha direito da vida eterna. É isso que o inimigo quer na vida de todo aquele que ainda não decidiu para Jesus. Ele confunde os pensamentos no que é certo e errado, para que ele não entenda que Jesus é o Salvador, é o libertador, é a transformação. Mas se ele se abrir diante de Deus, assim conhecendo a Cristo como Senhor e libertador da sua alma, aí Deus age e o inimigo não tem mais poder de agir. Porque enquanto não fizer essa decisão de estar servindo a Deus, o inimigo continua trabalhando para impedir a sua vitória. Não existe vitória numa pessoa que não tenha um compromisso com Deus. Ele pode ter uma parcial, momentânea vitória, que depois vai ser pior. Por quê? É o caso do povo de Israel. Quando Jesus veio, eles estiveram mais ou menos em paz. Só algumas discussãozinhas. Quando crucificaram Jesus, aí o negócio mudou. Então, quando a pessoa está ouvindo e dá um pouco de crédito, mas não se decide, ele tem uma vitória momentânea. Só que se ele sair do momento da presença de Deus, aí a casa cai. Aí a demolição é total. Pessoas que não têm firmeza naquilo que ouve da parte de Deus. Precisamos acreditar de uma forma, vamos dizer assim, real, do que Deus faz na nossa vida, porque Ele faz. Nós ainda, ali em Aporé, ontem nós estávamos ali, vimos o testemunho da irmã. E muitas vezes o inimigo cega as pessoas nesse sentido de não ver o que Deus está fazendo. E se a pessoa não abrir os olhos logo, ela acaba se murmurando e deixando Deus de lado. E esquece que existe a cobrança da parte de Deus nesse sentido. Porque cobrança não da parte de Deus, mas o inimigo aproveita. A irmã estava dando um testemunho lá, e que os irmãos ouviram aqui, o pastor falar que lá tinha a filha da irmã, era homossexual,
E o pastor tomou ela, beijou e falou que ela ia deixar aquela vida, ia casar. E outra irmã, essa semana triste, e ela falou que orou 18 anos para que Deus realizasse um sonho dela, de ver a filha dela casada com um filho no colo. E aquela menina que era homossexual, pela profecia que o pastor fez, ela deixou aquela vida, casou, hoje tem um filho no colo. E essa semana ela esteve na casa da mãe, festejando o aniversário do irmão dela, tirou foto com o marido e filhos ali. E ela falou que orou 18 anos por isso, só que naquele dia que ela estava triste, ela não viu a oração dela respondida naquele dia. Veio ontem, lá no culto, Deus falando na palavra, ela abriu os olhos e viu tudo que ela pediu a Deus há 18 anos atrás. Ontem, Deus mostrou para ela no culto. A família que ela pedia, há 18 anos ela falava que Deus ia abençoar, que a minha filha vai ser casada, vai ter um marido, vai ter um filho, vai ter uma família. E ela orava tanto que ontem, desse fim de semana, aconteceu a realização do sonho dela, das orações dela, e ela não tinha percebido porque estava triste. Os momentos que passou. E assim acontece com muitas vezes em nossas vidas. Assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Muitas vezes você está preocupado com as coisas da vida, com os acontecimentos. E muitas vezes você está ali só murmurando, ou muitas vezes só pensando coisas desagradáveis, perguntando a Deus, indagando a Deus por causa das situações. E muitas vezes o Senhor está andando com você e você está falando como se nada tivesse acontecido ou se Deus não estivesse te vendo. E quando você perceber que o Senhor está contigo, você vai levar aquele susto e não vai ter mais a oportunidade de agradecer, olhando nos olhos dele e glorificando pela ação do amor que foi realizada na tua vida. Antes de mais nada, como servo do Senhor, quando você estiver passando por aprovações, olha para as situações que você está e quem está do teu lado, se não é o próprio Deus que está falando contigo. Porque quando Ele faz isso, Ele está preparando algo melhor para você. Isso é real, é certeza que o Senhor vai fazer para a glória dEle, não para te exaltar, mas para exaltar o nome dEle, que é acima de todos os nomes. Amém, meus? Glória a Deus. Agora para nós vermos, para nós como filhos, aquele que crê. Oh, aleluia. No versículo 17 diz que ele veio para nos salvar, mas no versículo 18 ele diz: quem crê nele não é condenado. Onde vai acontecer isso aí? Aonde aconteceu isto? Aqui. Se nós olharmos no capítulo 1 de João, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Se você olhar, você vai ver o que Deus fez na sua vida, na minha vida, para aqueles que já encontraram com Cristo. E a diferença, o porquê aquele que não tomou decisão ainda sofre, ainda é dominado por vício, é dominado pelas enfermidades e pelos problemas que todo dia nos tenta destruir. Mas a todos quantos receberam dele o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Quem é o nome de quem? Do teu filho unigênito, filho de Deus. Ali não está completo conforme o versículo do meu que diz, João 12, João 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus. Crê no seu nome, no unigênito filho de Deus, que está lá, esse outro versículo lá em João, 1 João 5 e 12. Então, quando o homem conheceu, ouviu a palavra de Deus, reconheceu que o Espírito Santo despertou nele uma visão em quem é Jesus, ele assumiu um compromisso com Deus, aceitou Jesus como seu Salvador, passou a ser filho.
Quando se torna filho, agora as bênçãos do Senhor está sobre a sua vida, sobre a tua casa, no dia a dia. Tudo que é seu agora passa a ser abençoado e protegido por Deus. O inimigo não tem mais condições de colocar enfermidade. O inimigo não tem mais condições de tirar o que é seu. Em vírgula. Tirar em vírgula. Eu vou explicar agora porque o que não tem condições de tirar. Aquilo que foi ganhado debaixo da direção de Deus, porque aquilo que o inimigo tem te dado e não foi da parte de Deus, aí Deus vai permitir que ele tire. Tem muita gente que perdeu tudo quando aceitou Jesus. Por quê? Porque muitas vezes ele conseguiu sair por meios errados, por condições que não glorificava a Deus por aquilo que fazia. Era ele, eu. E a gente vê muita coisa, escuta muita coisa de pessoas nesse sentido. O que eu tenho é do meu trabalho, é do meu suor, é do meu esforço. E não reconhece que é Deus que dá saúde, que é Deus que abre a porta, que é Deus que desperta ele todo dia com vida e com gozo para ir ganhar o trabalho, para ir trabalhar e ganhar o sustento dele. Ele reconhece que é o trabalho dele. Enquanto ele reconhecer que é o trabalho dele, no dia que Deus pegar e deixar, falar assim, então vou te mostrar o que é o seu trabalho. Você perde tudo. Eu já conheci pessoas e tem testemunho de pessoas que foi rico. Quando ele encontrou com Cristo, aquilo que era dele, que ele lutou para ter, Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo e ele começasse do zero. Aí Deus restituiu o dobro, um pouco mais daquilo que ele tinha. Por quê? Porque agora ele está entendendo que é Deus que age na vida dele. É diferente a situação. Aí as coisas mudam. Por quê? Porque antes ele era abençoado pelo seu esforço, aquilo que ele acredita no trabalho. Só que agora aquilo que ele faz com seu esforço, saúde, na direção de Deus, é dobrado. Vamos dizer assim, a recompensa é 100 vezes mais, que diz Jesus. Aquele que deixar pai, mãe, filho, tudo, deixar todos por amor de mim, receberá 100 vezes mais, ainda por fim a vida eterna. É diferente, amado. É diferente você estar na presença de Deus, ou como filho de Deus. Porque aquele que está na casa de Deus, buscando algo de Deus, pode conseguir, é momentâneo, mas o filho é para toda sempre, para todo sempre, não tem como não ser ou não alcançar a vitória, porque o pai sempre vai estar trabalhando em prol do bem-estar dos seus filhos. Não é assim? Se você ler lá em Mateus 6 e o versículo 12 a seguir, você vai ver. Se Deus cuida dos passarinhos que não plantam, não colhem, não faz nada, e por aqueles que é como seus filhos, trabalho, deu saúde, entendimento, saúde, vitória em todo sentido. Abra os olhos para ver o que Deus faz na tua vida, irmão. O que é ser filho de Deus? Sabe o que acontece quando nós muitas vezes deixamos de alcançar alguma coisa que buscamos? É que esquecemos de olhar para nós, quem somos nós. Quem sou diante de Deus? Porque se eu sou filho e obediente e procuro agradar meu pai, eu vou chegar ao pai. Pai, eu estou passando por isso, pai. Eu estou nessa luta, estou nessa batalha, eu não estou conseguindo, mas eu creio que o Senhor pode, pai. Me ajuda. Eu creio, eu acredito que Ele não vai deixar você buscar em vão, não. Porque quando um filho chega na presença do pai pedindo algo e sendo com o coração aquebrantado, por mais homem que seja, por mais carnal que seja, ele vai se render o pedido do filho. E ele diz: se tu queimar, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, e eu, o que ele não é capaz de te dar? Olha para os olhos, olha com os olhos da fé e veja a tua vitória importa. Vê a tua vitória na sua mão, porque Ele tem o melhor para dar para você e para nós. Ele tem tudo. Ele tem a saúde,
Ele tem abundância. Ele tem o melhor para você. Aqueles que buscam Deus e não recebem, e quando recebe, quando assim no sentido de ainda não ter decidido, igual o versículo 12 de 1 João, ele recebe porque Deus é bom. Deus é bom. Até Jesus falou isso, né? Quando o jovem rico chegou lá, oh, bom Deus. Como você é bom? Ele falou, bom é Deus. Eita. Bom é Deus. Por quê? Porque Deus abençoa tanto os filhos, tanto os maus como os ruins. Então Deus é bom. Que ainda não destruiu os maus por causa dos bons. Porque se os bons, que os seus filhos não tivessem mais aqui, Deus já tinha permitido que tudo fosse destruído. Ele mesmo já teria lavrado, tombado a terra para a nova morada dos teus filhos. Então olha com os olhos da fé e busca a vitória. Busca a vitória porque ela é tua como filho de Deus. Oh, aleluia. Nós vemos também no versículo de número, aleluias, Efésios capítulo 2, versículos de 1 e 2. O que nós, como estava falando, que aquele que antes de conhecer a Cristo era morto, e fomos vivificados, vós foi vivificados, e vos vivificou, estando vós morto em ofensa e em pecado. Versículo 2. E que noutro tempo, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o principado das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, quer dizer, está falando ali que antes nós, hoje como filho, estávamos nessas condições aqui, era morto, na direção do espírito maligno que domina sobre aquele que é da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, erramos por natureza, filho da ira, como os outros também. Nós, antes de aceitar a Cristo, andava que nem os outros que hoje estão no mundo, andando, fazendo erro. Por quê? Porque Satanás habita sobre estes tais. Ah, irmão, mas como você fala isso? Todo homem que não está com o Espírito de Deus tem um espírito maligno que domina para que ele faça o erro, para que ele ande no erro e não chegue à luz para ser abençoado. Porque no dia que o homem tomar um reconhecimento através do Espírito Santo, revelar a ele que ele está errado e que ele está condenado, ele deixa aquela vida e vem para a presença de Deus. Ele vem para a libertação. Então esta é a situação que antes nós era, mas hoje somos como filho. Não vivemos mais no domínio do pecado, e por isso nós temos paz, saúde, harmonia, amor no coração, mediante nós estarmos na comunhão com o Espírito Santo, guardado, protegido, porque segundo a palavra nós temos um batalhão, vamos dizer assim, um exército para nos guardar, que na verdade nós temos um anjo constante, mas são uma legião de anjos ao nosso favor para nos guardar. E quando se caso acontecer, como eu já falei, de você começar a passar por uma provações que acha que não vai suportar, antes de abrir a boca para murmurar ou para dar um testemunho, uma palavra contrária diante de alguém que não conheça Cristo, pense a Deus e peça a graça, porque no seu sofrimento você influencia aqueles que não conhecem a Deus
a buscar a Deus, porque muitas vezes nós estamos perto de pessoas que só sabem falar mal de Deus, só sabem caluniar, só sabem murmurar, mas no meu sofrimento, glorificando a Deus no meu sofrimento, aquela pessoa será influenciada a olhar para Deus com os olhos diferentes, porque é isso que Cristo fez por nós. Sofreu, levou por si nossas dores, essa enfermidade, para nos dar paz, saúde e gozo e da eternidade. E isto muitas vezes nós passamos para que outros olhem em nossas vidas o exemplo de servo, de fé, de esperança, de confiança em Deus, para que eles acreditem que Deus pode socorrer eles nas suas necessidades. Não existe prova, não existe luta na nossa vida por lutar, simplesmente por dar uma luta qualquer. Ou ela vem para te fortalecer, ou ela vem para influenciar alguém para a presença de Deus. Então, vamos analisar como filho, ver o que Deus quer. Está passando alguma coisa? Satanás não está te tocando, não. Satanás não está vamos dizer assim, te escravizando, não. Deus está provando por alguém ou para te levar a um cargo um pouquinho acima, a te revelar o que Ele é. Mas como é isso, pastor? Simples. Deus poderia muito bem entrar em Israel, lá no Egito, e tirar o povo de lá e levar embora. Mas não, Ele teve que fazer todo um trabalho, um despertamento de fé daquele povo que já estava tão escravizado, para entender quem Deus é, quem Ele é, quem é o Pai. Então, quando Deus decidiu tirar ele do Egito, Ele decidiu também endurecer o coração de Faraó, para se revelar através das pragas, tudo que aconteceu, o que Ele é capaz de fazer pelo teu povo. Então, se Ele foi capaz de fazer por aqueles lá no Egito, imagina o que Ele não pode fazer por você. Imagina o que Deus não pode fazer por você, amando a Cristo como seu Salvador. Se Ele é capaz de dar o seu Filho para te libertar, para te dar a saúde, dar a vida, te dar paz, agora, o que não é capaz de fazer por você? Fala. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Confia nisso, acredita nisso. Capítulo 8 de João, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se ainda não está liberto das situações, se tem algo ainda te atormentando, mental, físico, ou financeira, familiar, amorosa, sei lá o que for, começa a falar com Deus. Se você ainda não é filho de Deus, conforme a palavra já falou, que se você já não reconheceu Cristo como seu Salvador para se tornar filho de Deus, então comece a avaliar suas situações e assuma a posição de filho, aceitando a Cristo como seu Senhor, e seja filho de Deus, e seja alcançando a vitória para todo sempre na tua vida. Agora, se tem algo ainda que se prejulgando, vamos dizer assim, você ainda está sendo acusado, entra diante de Deus, fala com Deus, porque a palavra diz que aquele que Cristo liberta verdadeiramente é liberto, é curado, é transformado em uma nova criatura. Para que faz isso? Para a morada de Deus vivo, por intermédio do Espírito Santo. Porque na oração de Jesus falando ao Pai, ele fala, no capítulo 17 de João, ele fala assim: Pai, eu, quando estavas com Ele, eu dei o meu amor por Ele, estive com Ele, guardei, protegi, mas agora eu peço que, eu falo, eu vou para Ti, mas eu peço, Senhor, guarda do mal. Então, se Jesus já colocou, pedindo o Pai para te guardar e te proteger, Ele te guarda. Agora a decisão é minha, é nossa, que temos que decidir se queremos a proteção de Deus ou não, através de Jesus Cristo. Ele já libertou, Ele já transformou. Está sofrendo? Fala com Ele. O que você precisa?
Qual é a cura? Qual é a libertação? Qual é a transformação? Qual é o livramento? Ou seja, qual é o problema que está acontecendo? Porque Ele pode fazer tudo isso na tua vida. Tem alguém que você conhece e está passando por situações que precisa de uma mudança de vida? É só falar com Deus, só falar com o Pai. E eu te digo, se não é filho, se não tomou uma decisão, você pode alcançar uma bênção momentânea. Porque é conforme a mulher cananeia lá, de comer o pão, a migalha da mesa do Senhor. Ela alcançou a vitória. Mas eu creio que ela, quando foi, Deus abriu assim, que Ele foi crucificado, eu duvido se o Espírito Santo não foi lá nela e tocou na vida e falou: agora você pode ser filho de Deus. Foi dado o direito de todo aquele que crê, independente de ser judeu ou não, grego, russo, todos ser filho de Deus, se ela não alcançou a vitória na paternidade. Assim é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Alcance a vitória e tenha a vida eterna. Liberta-se de todo aquele que possa estar te levando a sofrer neste mundo. Para nós vermos e terminamos lá em 1 João, a carta lá perto já de Apocalipse, 1 João capítulo 5. Deus nos deu como filho o direito de vida eterna. E se Ele nos deu a vida eterna, aquilo que nós precisamos aqui vem dele. Santos. 1 João capítulo 5, versículo 12 a seguir, que diz: aleluias. Versículo 11. 1 João 5, versículo 11 a seguir diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem Deus e não tem vida. Você entendeu a situação, a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve, como através do Filho? Quem tem um filho de Deus tem vida. Mas quem não tem um filho de Deus não tem vida. É por isso que sofre. É por isso que as pessoas sofrem e não entendem por quê. Quem tem um filho tem vida. Quem tem vida tem o quê? Tem saúde, tem paz, tem abundância, tem gozo, tem tudo da vida dele, é o bastante para glorificar a Deus. É isso que nós temos que entender como filho. E aqueles que não têm, entender o que sobra para eles é só sofrimento. Versículo 13, versículo 12: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Mas as coisas vos escrevo para que saibas que tens a vida eterna, para que creias no nome do Filho de Deus. Se Deus deu a vida, deu a abundância em todos os sentidos. Deu a vitória completa. Deu a libertação, a transformação completa. Aquilo que era errado não está mais errado, está perfeito. É totalmente livre de toda condenação na pessoa de Jesus Cristo. Se tem algo maltratando, se tem enfermidade, se tem batalha na tua vida que você não consegue vencer, que, vamos dizer assim, forças do inimigo, só tem um que pode te mudar isso, tirando Deus, é você mesmo. Tomando uma posição de quem você quer agradar, de quem você quer ser abraçado, por quem você quer ser abraçado. Porque se você quer ser abraçado com Deus, você vai estar liberto. Agora, se você não tomar a decisão de se abraçar com Deus, você continua na mesma situação e vai daí para pior.
mas Deus tem a vitória. Então nesse aqui, toma isto na tua vida, viva isto na tua vida, acredita nisso, que se Deus deu a vida eterna para nós, o resto vem de presente para você. Liberta-se da incredulidade. Acredita que Jesus é a salvação, é a libertação. Acredita nisso. Tenha vida em si mesmo através de Jesus Cristo. E pode rasgar o verbo diante de qualquer um. Eu sou salvo, porque eu sei que Jesus Cristo morreu por mim e me libertou de todo o poder de Satanás, para que hoje eu glorifique o nome dele através do meu dia, todos os dias, para a glória dele. Amém, amados? Coloca-se de pé. Vamos estar orando a Deus. Amado, você que tem filhos, você que tem filho, eu vou dar um exemplo bem claro. Você que tem filho que não serve a Deus e que tem buscado a Deus, a salvação dele, eu quero pedir para que você tome uma posição radical diante de Deus, para que Deus alcance seu filho, ou seja, quem for que seja da sua família, principalmente filho. Faça um sacrifício desse filho a Deus. Como, pastor? Simples assim. Entre na presença de Deus. Se o teu filho está no erro, primeiro ponto, peça perdão por não ter instruído no caminho do Senhor. Fala com Deus: Senhor, me perdoa por eu não ter tido pulso de ensinar no teu caminho. Agora tenha ousadia de entrar de Deus e dizer bem claro: mas Senhor, eu peço que o Senhor salva. Mas se ele não se vem para a tua casa te servir, então que tire ele para ti. Mas não permita que Satanás tome posse dele. Eu te garanto que se você tomar posição dessa, Deus vai entrar em providência nesse sentido. Se você tomar a posição de sacrificar o seu filho, aquilo que você ama, para Deus, fala: Senhor, eu entrego, se for para ele, Satanás, levar ele para o inferno, que o Senhor salva e leva para a tua morada. Melhor é assim do que nós perder nossos filhos para Satanás, porque os nossos filhos são herança de Deus e nós vamos dar conta dos nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, todos os 3, quando chegava a notícia que estava já cheirando, eu chegava: Senhor, e eu entrego desde já este filho nas tuas mãos, que seja para a tua glória. Louvado seja Deus, porque um é presbítero, outro é líder de mulher na igreja que ela congrega, e a outra é cooperadora em Campo Grande, na igreja Nosso Senhor Jesus Cristo. Os meus 3 filhos estão na presença de Deus, mas do primeiro dia que eu fiquei sabendo que ele estava já sendo gerado, eu entreguei na mão de Deus e não permito. O dia que meu filho se desviou um pouquinho, o que foi? Eu falei: Senhor, ele é teu. Se ele tiver de ir para o inferno, então que o Senhor salve ele e leve para a tua morada. Mas não permita que Satanás toma posse daquilo que o Senhor tem colocado para eu cuidar, porque eu procurei levar no teu caminho, porque sempre levei os meus filhos à presença de Deus, na casa, na escola dominical, tudo quanto era trabalho que eu estava, eles estavam juntos. Até meu filho, pouco tempo, ele congregando, cooperando como presbítero, ele falou: pai, todo dia eu pego a minha Bíblia, porque eu lembro que quando eu era criança o pai sentava na mesa e todo dia depois da janta ficava ali lendo a Bíblia até tarde, e hoje eu procuro fazer a mesma coisa. Exemplo. Então consagra, faça um sacrifício do seu filho entregando para Deus, e não permita
que Satanás toma posse dele, porque eu creio que Deus toma a posição que ele não vai recolher, mas vai trazer para a obra dele, para trabalhar na presença dele, que é isso que ele faz com aquele que entrega, assim como Ana entregou Samuel antes de nascer. Assim ele faz com nossos filhos também, porque é dele, é herança dele. Se nós desprender deles entregando a Deus, Deus faz a obra na vida do nosso filho. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então, quero agora orar contigo. Eu quero dizer aquilo que tem com problema agora. Se você ainda não tomou uma decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador, e que Deus possa, você possa ser visto como filho, você se coloca agora na posição de Deus, se entregando a Ele, e peça agora para que Ele tome as tuas lutas nas mãos dEle, e a tua vida se guarda na presença dEle, e Satanás não vai ter mais poder de te afrontar, e nem te judiar e maltratar no que Ele está te fazendo na tua vida, em nome de Jesus. Holy Trinity. Grande Deus e Pai, Senhor, te louvo e te exalto pelo que tu és, Deus poderoso e Pai. Grande és o teu amor para com aquele que confia em ti. E assim, Deus, eu entro na tua presença para te agradecer desde já pela tua palavra e pelas vidas que aqui se encontra, Deus, neste dia de um culto de cura e libertação, mas verdadeiramente de palavra de salvação para aquele que crê e acredita que o Senhor é a vida. Eu quero aqui, Pai, clamar a Ti no nome de cada um, na presença desta igreja ao qual está diante de Ti, que eu não sei a situação, Senhor, não sei como está o coração, os seus problemas, mas o Senhor já tem o conhecimento daquele que está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma batalha que ainda não tem conseguido alcançar a vitória, e não tem entendido por que passar por isso, mas nesta noite, em nome de Jesus, esta vida está tomando a posição do qual está entregando todo o poder, toda a ação, todo o trabalho, tudo aquilo que está acontecendo nas tuas mãos, e assim dessa forma eu já declaro em nome de Jesus: Satanás, você perdeu mais uma, e aqui nesta noite não é mais a oportunidade de você se manifestar fazendo algo que é para a judiação, para a maltratação dessa alma, mas é para a cura e libertação, fazendo que você agora em nome de Jesus saia dessa vida, saia dessa família, saia dessa casa, saia dessa pessoa, em nome de Jesus. A autoridade já foi determinada na tua ordem, Satanás. Suma deste lar, dessa família, desse filho, o qual agora está sendo entregue nas mãos do Senhor, e todo vício, toda enfermidade, toda a dor, o qual Jesus já levou na cruz do Calvário, já está sendo agora arrancado, porque agora não é mais com a ordenança, mas é com a autoridade de poder que é tirado da tua mão, Satanás, porque você está abrindo a mão agora, porque você perdeu a tudo que você seria capaz de fazer, porque essa vida agora pertence a Deus, e você foi eliminado deste lar, dessa família, para a glória de Deus. E agora, onde quer que encontre uma obra de feitiçaria, de maldade, tudo aquilo que inimigos foi feito, seja quebrado agora em nome de Jesus. Sai, Satanás, vai, solta, em nome de Jesus. Não te pertence, você que está provocando a perturbação espiritual, em nome de Jesus, vai, sai dessa vida, sai dessa cama, sai desta casa. Tu tem escondido sobre o travesseiro para trazer insônia, para trazer... Em nome de Jesus, vai saindo para a glória de Deus, porque você já perdeu a liberdade para a salvação desse homem. Você já perdeu toda a autoridade que você tinha, Satanás. Você está amarrado e assim aprisionado. E te mando em nome de Jesus para as profundezas do inferno, para que nunca mais toque nesse lar, nessa família. Vai trazendo você que está provocando essa dor, essa enfermidade, essa infecção agora. Em nome de Jesus, vai deixando todo o mal, essa fraqueza, esse desânimo, tudo que está sendo causado por inimigo agora sai por terra. E agora, Pai, eu peço um renovo espiritual, um avivamento nessa vida, que venha, Pai, exaltar o teu nome em nome de Jesus.
Receba agora, peça agora, se entrega agora ao Senhor e glorifica a Deus, porque Ele é a tua força, Ele é a tua alegria, Ele é a tua restauração. Vai agora assim, glorificando. Receba agora o amor de Deus, a transformação na tua vida. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim, ó Pai, eu declaro a tua igreja, os teus servos, abençoado e guardado pela tua mão, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Então, continua confiando no Senhor e não permita que o inimigo te afronte. Já perdeu, para a glória de Deus. Amém, amados? Vamos encerrar que a hora já passou. Algum aviso, mano? Tudo bem? Então, domingo, às 19 horas, aqui para a glória de Deus. E assim, aqueles que quiserem abençoar os irmãos que estão vendendo as rifas aí, aproveita, procurar aí os obreiros aí que tem, compre. E o boi vai ser sorteado para aquele que quer o boi, aquele que não quiser o boi, leva o dinheiro e assim será todos abençoados a igreja e a tua vida em nome de Jesus. Amém? Levanta as mãos. Pai, aqui eu despeço a tua igreja, os teus servos no nome do Senhor Jesus, guardando. Leva em paz, Senhor, debaixo da tua proteção, trazendo noite de paz e a tua vitória naquilo que tem apresentado a ti, Pai, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Cacilândia.